Vamos falar da extrema-direita indo para a cadeia, que é o lugar que ela merece, embora aqui não seja, porque aqui sim é por associação ao crime mesmo, né? Crime. Como você gosta de dizer, né? Agora é polícia mesmo, não é política, mas acaba que tudo se mistura de alguma forma. Olha, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão, de prisão, de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro nessa quinta, numa operação que teve como principais alvos o ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, o contraventor Adilcinho e o pastor Márcio Pôncio. O Bacelar e o Adilcinho já estavam presos, mas foram alvos de novos mandados. E o Pôncio foi preso durante a manhã. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O Pôncio foi preso num hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Bacelar deverá ser transferido do complexo penitenciário de Jeriçó, em Bangu, para um presídio federal. E a ação dessa quinta é uma nova fase da Operação Unicarne, que já investigou suspeitas de vazamento de informações sigilosas que teriam beneficiado o Comando Vermelho. A PF apura na ação dessa quinta suspeitas de lavagem de dinheiro praticadas pela cúpula do Jogo do Bicho e uma eventual ramificação do esquema em integrantes do Executivo e do Legislativo do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a nova fase da operação teve origem na análise de planilhas apreendidas em poder de Adilcinho. Os documentos conteriam registros de supostos pagamentos indevidos, doações eleitorais e uma contabilidade paralela utilizada para ocultar a movimentação de recursos ilícitos. Essas anotações também indicariam possíveis repasses diretos de dinheiro a agentes políticos do estado do Rio de Janeiro, hipótese que passou a ser uma das principais linhas de investigação. Rapaz, é claro que o crime se infiltrou no Estado brasileiro, nas várias esferas do Estado brasileiro. Tem algumas características mesmo de máfia, né? Isso o governo tem combatido, tentou combater. É muito difícil aprovar. Nós vimos a PEC da segurança pública e outras medidas. Lembre-se que quando o governo fez o PL das facções, né, a primeira versão que se ofereceu, né, o relator foi o Derrite, você lembra que ele tirava a Polícia Federal da investigação. Né? O texto que acabou prevalecendo foi a 7ª versão. A primeira versão simplesmente tirava a Polícia Federal da investigação. Né? E aqui sempre chama a minha atenção o Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar foi presidente da Assembleia Legislativa. E seus vínculos com o Comando Vermelho, segundo a apuração, eles vão se tornando a cada dia mais evidentes. Esse cara ficou no governo do Rio de Janeiro. E aí, né, veja, evidentemente ele foi aliado de muita gente, conversou com muita gente. E eu poderia aqui estar apenas pegando no pé do Flávio ao lembrar da intimidade dele com o Flávio. Sabe por que eu não estou pegando no pé do Flávio? Porque o Flávio é aquele que foi aos Estados Unidos, junto com o maninho dele e junto com o nepo velho da ditadura anti-mulher, o Paulo Figueiredo. Aliás, Paulo Figueiredo, cuidado, hein? Tem a PEC da misoginia. Imagina um monte de mulheres com pelos pubianos correndo atrás de você. Corra, Paulo, corra! Vamos voltar. Não fosse a atuação do Flávio nessa história, Comando Vermelho, terrorismo, etc., eu não ia lembrar da intimidade dele com Bacelar, porque, afinal de contas, o Bacelar era presidente da Assembleia, chegou a ficar como governador do Rio interino, tempo, né? Ocasião em que se encontrou com Flávio. Então, eu poderia não lembrar desse encontro, poderia não lembrar dessa intimidade, poderia não lembrar que o Bacelar era inicialmente o candidato do Flávio ao governo do Rio. Depois eles se desentenderam um tantinho ali, porque teve também uma coisa com o governador, Cláudio Castro. Mas, eu tenho de trazer esse vídeo, né? Já mostramos aqui uma vez no Silk Beach Club, na Praia Brava, em Búzios, 4 de julho de 2025, né?
o Cláudio Castro tinha tirado uma licença para viajar, e aí teve um encontro do Flávio com o Bacelar. E tem alguém que, filmando o encontro, né, que o Bacelar tinha assumido interinamente o governo dia 3 de julho, por causa da viagem do Cláudio Castro, e aproveitou no período para demitir o Washington Reis, que era secretário dos Transportes. Porque se dizia, ele é muito próximo do Eduardo Paes. E a pessoa que filma o Bacelar, no exercício do governo do Rio, junto com Flávio, amigão, fala inclusive disso, aproveitou para dar uma canetada, fala sobre essa demissão. E o Bacelar diz que não, está tudo bem e tal. E aí tem lá o Bacelar trocando figurinhas à beira do mar, à beira-mar, junto com o Flávio. E ele era nada menos do que uma peça, segundo a investigação, e agora vai para um presídio federal, peça graúda do Comando Vermelho. E homem de Flávio no Rio. Insisto, eu estou lembrando disso porque o Flávio é aquele que foi para os Estados Unidos pedir para que esses grupos sejam considerados organizações terroristas, o que é, sim, ruim para o Brasil. Porque as punições, a bandidagem pode acontecer, inclusive em parceria com os Estados Unidos, sem essa caracterização. Então eu tenho de trazer esse vídeo. Coloca o vídeo aí, vai. Flávio, fala pra gente aí sua presença nessa resenha aqui convocada pelo Alexandre Martins. Aqui é o craque, né, um prefeito amigo, e essa cidade é maravilhosa. Fala aqui, Bacelar, quero saber aqui, eu quero saber essa resenha aqui. Essa calça do Rodrigo Amorim. Essa resenha aqui vai dar a o calça que do falar. Rodrigo Amorim retrata esse momento aqui agora. Porra, calça hétero, porra. É um almoço entre amigos, num lugar bonito, com o melhor prefeito do Brasil. Tá aqui, ó. A cidade mais bonita do mundo. Agora e o governador em exercício dando canetada, tirando os outros assim? Fala comigo aqui, Já Bacelar. passou. Não passou não, não passou. Como é que O diário oficial passou? hoje é outro. Vamos trabalhar. É isso, a gente tem que fazer o que tem que fazer e tá feito. Vambora. E aí, tem o apoio do governo? Como é que tá isso? Cláudio conversou contigo? Vai conversar na volta, tem reunião. Na volta, só na volta. É? Então tá bom. Olha aqui, ó, Rodrigo Bacelar, governador em exercício, o senador Flávio Bolsonaro conversando reservadamente aqui na CIL, da classe política aqui de Búzios, da região dos Lagos presente, mas os dois escolheram um cantinho ali, ó, para conversar. O que será que estão falando? Isso aí vai fazer um ano depois de amanhã. Não foi no século passado. Imaginou? Você imaginou eu à beira-mar, se eu estou conversando com o chefe do crime organizado? Né? Hein? O que esses caras iam fazer? E era o homem do Flávio. O Reinaldo pegando pé. Não. O Flávio foi lá falar de organização terrorista. E rapidinho, o filho do Sérgio Cabral também foi alvo dessa operação, o Marco Antônio Cabral Filho, né? E a defesa dele diz que ele obviamente não tem nada com isso, etc. Bom, aí é o que se vai ver.